E o vizinho aguçou o cachorro dele, mas nesse momento ele parou. Subtítulo: Ciência e metais estranhos. Metsamor é um excelente ponto de partida para começar o capítulo dos achados insólitos, dos quais alguns são, e achamos necessário frisar bem esse ponto, simplesmente relatos sem provas sólidas ou tradições firmes e que, portanto, são impossíveis de serem controlados. Em 1960, os professores soviéticos T.G. Gritsai e I.J. Yatsko descobriram, numa gruta perto de Odessa, ossos de animais tão perfeitamente seccionados que somente um instrumento metálico poderia ter servido para aquela tarefa. Perto de Dorchester, no Massachusetts, Estados Unidos, foi encontrado um vaso de metal com incrustações de flores de prata. O vaso estava dentro de uma rocha que foi explodida com dinamite e não foi possível determinar a qualidade do metal do vaso. Os espanhóis encontraram numa mina de prata que estava sendo explorada no século XVI um cilindro de metal maciço e pontudo de cerca de 18 centímetros. Com base em pesquisas científicas feitas no ponto em que o objeto foi encontrado, ficou estabelecida uma idade aproximada de 10.000 anos. No livro Prehistory of Aviation, que foi citado por Andrew Thomas no seu livro O Segredo da Atlântida, afirma Laufer que o imperador Cixi, por volta de 250 a.C., possuía um espelho mágico, com o qual podia ver os ossos do corpo debaixo da carne, como se fosse um aparelho de raio-x. Perto de St. Louis, no Missouri, foram encontrados, num sítio arqueológico, crânios de índios que viveram por volta de 1200 a.C. Em meio à estupefação geral, ficou constatado que alguns dentes tinham sido obturados com uma espécie de cimento. A doutora Lucille Home e o dentista Richard Koritzer, do Smithsonian Institute de Washington, pesquisaram a incidência de cáries entre os antigos egípcios e chegaram à conclusão de que havia 90% de cárie a partir da 18ª dinastia, em contraposição a somente 3% de cáries entre a 6ª e a 12ª dinastia. Isso só serviria para comprovar que, da mesma forma que os índios do Missouri, os egípcios mais antigos tinham conhecimentos médicos que nós, do século XX, ignoramos completamente. Menires na Lua. A revista interativa afirma que fotografias tomadas pelo Lunar Orbiter 2
a uma distância de 37 quilômetros, estariam a indicar que criaturas inteligentes erigiram menires na Lua numa época indeterminada. As fotografias mostram as sombras de 8 megalíticos que medem de 12 a 23 metros de altura, com um diâmetro de cerca de 15 metros. Quando eu li para minha avó isso aqui, ela achou que a revista interativa era uma revista interativa. Tipo uma revista digital da época, de 20 anos atrás, mais ou menos. Mas não, é o título, interativa. Foi super legal. Bateu ali, né? Fez um barulho aqui dentro do quarto. Esse quarto aqui tem uma parede junto com o vizinho. E ele tem um acesso aqui. Ele quebrou a parede no teto. E ele tem um espaço entre o teto, assim, na laje do teto que ele mexe. E me deu uma dor nas costas. Deixa eu ver se eu tenho. Eu tô vendo aqui. Deixa eu ver se eu tenho dinheirinho aqui pra comprar. Eu já vi. Eu tenho. Fotografias batidas pelo Lunik 9 soviético mostram megalíticos do mesmo tipo com 46 metros de altura. Descobertas arqueológicas no mundo inteiro provam que muito antes do Paleolítico dos pré-historiadores e até mesmo antes da civilização dos Atlantes, nossos antepassados tinham conhecimentos técnicos que praticamente pulverizam todas as afirmativas do ensinamento clássico. Resultados de pesquisas oficiais na África do Sul comprovam que há 25 mil anos, criaturas humanas exploravam as minas de hematita vermelha em Nguenia, no Suazilândia. Dizem por aí que na ilha de Malta foram encontrados vestígios de uma antiga estrada de ferro com dormentes e trilhos. O escritor Maurice Guinard afirma que as sacerdotisas e os grandes mestres odínicos da Alta Idade Média tinham miniaturizado já há milênios com seus meios de produção. Tinham miniaturizado já há milênios seus meios de produção. Cada hora eu fico com uma dor na cabeça. Uma hora eu fico com dor aqui, agora eu tô com dor aqui, e assim eu vou lendo errado. Ponto. Captavam a energia cósmica num cilindro de cristal de esmeralda e transportavam-na dentro de um pequeno acumulador chamado Vuluvolt. Ponto, parágrafo. O vidente americano Edgar Cayce afirmou a mesma coisa a respeito dos Atlantes em 1940. Subtítulo: A mais antiga bota do mundo. A expedição sino-russa, encabeçada pelo professor Dr. Xu Minchen, fez uma estranha descoberta no deserto de Gobi, em 1959. Encontrou uma impressão perfeita e dificilmente contestável da sola de uma bota tamanho 43
numa rocha velha de 2 milhões de anos. Supõe-se que a pegada ficou na areia mole e que em seguida endureceu por efeito de sedimentos. Da mesma forma, parece que o naturalista inglês Charles Brewster encontrou no interior de uma rocha calcária do Cretáceo, 75 a 90 milhões de anos, os restos de 11 pregos de aço. Sabe-se que os antigos incas amalgamavam o ouro e a platina muitos séculos antes de nossos cientistas, e a platina tem um ponto de fusão de 1775 graus. Sempre no Peru foram encontrados objetos placados em ouro e em prata, o que deixa supor o conhecimento da eletrólise. Da mesma forma, vasos egípcios velhos de milênios parecem ter estado recobertos de uma finíssima camada de ouro, sempre pelo processo eletrolítico. De quem mais, a não ser dos ancestrais superiores, esses povos tão afastados uns dos outros poderiam ter aprendido os segredos de tais conhecimentos? Subtítulo: Um falo em metal desconhecido. O Sr. Marcel Giraud de Lyon, nosso correspondente e amigo, transmitiu-nos o extraordinário relato, por ele ouvido, de uma suboficial da artilharia colonial que, durante a última Grande Guerra, fez a campanha da Birmânia. Um grupo que estava este suboficial, escreveu o Sr. Giraud, tinha penetrado profundamente na Floresta Virgem. Os homens encontraram um estranho monolito em forma de falo, de cerca de 12 metros de altura, com mais ou menos 2 metros de diâmetro. Página 88. Parágrafo. Quando foi examinado, viu-se que era um metal desconhecido e inoxidável, pois brilhava como se alguém tivesse acabado de poli-lo. Foram feitas tentativas de marcá-lo com um martelo e um buril, mas sem resultado, e quando batido o som era de metal maciço e não oco. Esse falo era coberto de gravações em relevo, de inscrições em caracteres desconhecidos e de ideogramas parecidos com os do monumentos egípcios. Os oficiais da engenharia que comandavam o grupo calcularam que havia uma boa parte do monumento enterrada profundamente e acharam que para transportá-lo com seus veículos pesados, após tê-lo dividido em porções manejáveis, precisariam de pelo menos 50 caminhões grandes. O assunto não teve prosseguimento, pois o grupo teve que se afastar daquele teatro de operações. Subtítulo: Pedras que levitam. Desmond Leslie e George Adkins relatam que em Taininu, no Annan, existe uma enorme pedra de 300 toneladas
que fica como suspensa no ar sem nenhum apoio. Os nativos acreditam que o monolito fica suspenso graças a ondas sonoras e que alguém deve ficar murmurando uma mantra dia e noite para evitar que ela caia. Este relato é bastante duvidoso, contrariamente ao de Andrew Thomas, que é completamente autêntico e que, na opinião dele, reproduz um fenômeno da desaparecida ciência da antiguidade. Na aldeia de Shivapur, perto de Pune, na Índia, existe uma pequena mesquita erguida em memória de um santo homem da seita dos Sufis. Kamar Ali Dervish. Tem uma nota no rodapé do livro dizendo que a seita Sufis ensina que o homem purificado pela meditação pode elevar até a divindade. Parágrafo. Ao lado do prédio repousam duas pedras de granito redondas e de respectivamente 41 e 55 quilos. Parágrafo. Todos os dias os romeiros invocam demoradamente Kamar Ali ao lado das pedras, praticam a imposição das mãos e, depois, em número de 11, suspendem de repente a pedra de 55 quilos até a altura de 1,50 metros até 1,70 metros, usando simplesmente a ponta do dedo indicador. O mesmo fenômeno se repete com apenas 9 pessoas na pedra de 41 quilos e é análogo, aliás, idêntico ao fenômeno descrito por nós no livro do Misterioso Desconhecido com apenas 4 pessoas. Parágrafo. Charles Lenormand escreve em A Magia Caldeia, abre aspas. É certo que na remota antiguidade os sacerdotes de On, por meio de palavras mágicas, suscitam tempestades e suspendiam no ar pedras que 1000 homens não conseguiriam remover para construir seus templos. Fecha aspas. Parágrafo. Não vamos chegar a admitir que esse milagre foi realmente realizado, mas podemos chegar a pensar que essa tradição tão extraordinária tenha se originado em alguma ciência desconhecida em nossos dias. Anne Besant, em A Genealogia Humana, tenta dar uma explicação, abre aspas. Essas pedras não se levantavam por uma concentração de força muscular e nem às custas de um aparelhamento genial cuja pujança ultrapassaria a de nossos meios modernos. Eram suspensas por aqueles que compreendiam e controlavam o magnetismo terrestre. Elas perdiam seu peso e flutuavam no ar, de maneira que a pressão de um dedo bastava para deslocá-las e assentá-las no lugar certo para elas previstos. Fecha aspas, parágrafo. Sem dúvida é preciso fazer uma distinção entre o provável e o imaginário. Foram, porém, feitas tantas descobertas em tantas
latitudes e em grande número de tradições inacreditáveis, continua persistindo apesar do passar das gerações, que nossa curiosidade fica impelida por uma partícula de verdade em direção às fronteiras do fantástico de um passado que parece teimar em não querer se extinguir. Para nós, homens do século XX, é quase um dever filial evitar de rescindir sem consideração o cordão umbilical que continua nos unindo aos que foram nossos grandes antepassados. Acaba o parágrafo, acaba o capítulo. A minha avó gostou muito desse livro. Ela achou que o livro parece antigo, mas foi bom esperar esse tempo, né, para ler comigo. Tem bastante gente da família interessada no livro também. Se ela lesse quando lançou, não ia ter com quem comentar. Ia ficar sem assunto. Hoje em dia passa na televisão, né? Tem uma série, canal a cabo importante. Hoje em dia é legal, várias pessoas sabem, conhecem. Capítulo 6. Mitologia céltica, a grande pirâmide de Plowzok. Entre parênteses, Finisterre. Fecha parênteses. Começa o capítulo. Já foi publicada uma mitologia francesa e revistas infantis ressuscitam entre os jovens o passado gaulês que sectários tinham caluniado de religiões abomináveis. É um começo reconfortante. É possível que um dia veremos surgir movimentos célticos honestos em que, em vez de cantar os louvores de Jesus Cristo, darão honras a Bel, Jesus, Lug e a grande deusa, divindades legítimas e benfazejas de nossos antepassados. Mas o impulso renovador só pode vir do lado dos historiadores, dos textos escolares, do cinema e da televisão. Infelizmente, precisamos admitir, envergonhados, que já foram rodados 1000 filmes a respeito de Bernadette Soubirous, Thérèse de Lisieux, Salomão, Lagardère e Fantomas, mas que jamais vimos a menor sequência a respeito de nosso prestigioso primeiro herói nacional, Vercingetorix. Também não vimos nada a respeito de Carlos Magno, Carlos Martel e Bayard. Página 92. Por outro lado, até agora, ninguém levantou a voz para denunciar essa anomalia e o grande público sedento de novelas televisadas, de jogos de futebol e de controle da taxa do colesterol nem se preocupa com isso. Subtítulo: As Três Invasões. Nossos antepassados celtas eram definitivamente a elite e a cepa principal da raça branca. Suas histórias... eu li errado. Sua história é conhecida de maneira aproximada pelos antigos manuscritos irlandeses e gauleses que, infelizmente, não foram traduzidos para o francês.
Ele cita todos os manuscritos no rodapé do livro. Ele fala os poemas de Amergin, o livro da vaca morena, o livro das invasões, o livro de Leinster, o livro de Bellimore, o livro amarelo de Lecan. Eu não vou ler todos aqui, mas tem bastante. O livro das invasões, que é irlandês, relata como no tempo do grande dilúvio a rainha maga da Ilha Verde desapareceu com todo o seu povo. Um dia 1º de maio chegaram, vindos da Grécia, o príncipe Portolão e 24 casais. 300 anos após esse desembarque, num outro dia 1º de maio, a epidemia liquidou a descendência dos gregos. Em seguida, aconteceram as invasões dos filhos de Nenred, originários da Sítia, e dos Firbolgs, um povo godo. Maio, uma vez no dia. É que tem um apagado aqui. O correto é mais uma vez no 1º de maio chegaram de além do rio oceano, vindos de Magmeld, planície da felicidade, os componentes da tribo dos Tuatha Dé Danann, que sem dúvida eram americanos. Aliás, os maias quichés. Subtítulo: Os Tuatha Dé Danann. Logo após seu desembarque na Irlanda, os Tuatha Dé Danann começaram a lutar contra o clã de Fomoré, vencendo em Moitura, nome gaélico, Mag Tuiread, igual à planície das pilastras, ou seja, as pedras levantadas ou menires, perto de Cong, no atual Condado de Mayo. Como escreveram Giraud e Roth, esses acontecimentos se passaram mais ou menos na época da Guerra de Troia, o que explicaria a chegada de um príncipe grego e colocaria os acontecimentos a cerca de 1300 anos antes de nossa era. Só que, em nossa opinião, tudo isso aconteceu bem antes. Daí, mais de 3.000 anos atrás, os menires já estavam se elevando nas planícies irlandesas e parece também que os celtas não sabiam com certeza a que fim eles se destinavam, pois os chamavam de pilastras. Os Tuatha Dé Danann chegaram trazendo objetos mágicos: o gládio de Nuanda, a lança de Lugh, o caldeirão de Dagdé e a pedra de Fal, ou pedra do destino, que gritava quando o rei legítimo se sentava em cima dela. Pensando bem, a invasão desses estrangeiros e magos foi bastante pacífica, pois apesar de ter provocado lutas relatadas em seguida com muito exagero pelos cronistas, parece que os Tuatha Dé Danann foram aceitos pela maior parte dos autóctones. As escaramuças que se seguiram mais tarde parecem mais provocadas por rivalidade entre as tribos e geralmente se concluíam de maneira satisfatória com o casamento. Aparentemente, os estrangeiros vindos da América se portavam como celtas autênticos que estivessem voltando à pátria.
Não tiveram nenhum problema de língua com os irlandeses. Tratavam-no como parentes próximos e ainda os instruíam. Temos ainda um fato mais extraordinário. Estes Tuatha Dé Danann americanos antepassados ao Dené Pele de Lebre, os Dené Flanco de Cachorro, os Dené Chippewaia e dos Dené Castores do Canadá, são considerados em nossos dias os representantes do tipo, aliás, do arquétipo dos celtas. De fato, encontramos na Irlanda a chama sempre viva do pensamento celta e dos homens menos híbridos da antiga Europa. Os maias do México voltam à Europa. Em suma, tudo aconteceu como se os descendentes dos hiperbóreos da misteriosa Tule das montanhas da Groenlândia, ou então dos arianos do Planalto do Irã, tivessem estabelecido repetidos relacionamentos entre os dois continentes que outrora se encontravam dos lados opostos do país dos Atlantes, indo e voltando. Página 94. Numerosos relatos ameríndios reforçam essa hipótese que os historiadores teimam em ignorar. Como poderíamos explicar esse duplo fenômeno? Tem uma pontuação para número 1 e 2. Número 1. Os iniciadores dos Incas e dos Maias, que eram deuses brancos e barbudos, voltaram um dia para suas terras além do mar ao leste. Número 2. Os Tuatha Dé Danann vieram num dia 1º de maio, de regiões que se encontravam além dos mares ao oeste, voltaram às suas terras mais uma vez na data sagrada de 1º de maio. Pois os Tuatha Dé Danann, que eram uma raça divina, foram embora após terem perdido uma longa guerra. Mas exigiram a celebração de uma cerimônia da lembrança, o que é bastante edificante quando lembramos que afinal eles iam embora vencidos. Tudo torna-se muito claro se admitirmos que os Tuatha Dé Danann, ou maias do continente americano, eram celtas, originários da Céltia europeia. Esse retorno à pátria dos antepassados é comprovado pelo livro sagrado dos antigos mexicanos, o Popol Vuh dos maias, Quiches, onde podemos ler o seguinte, abre aspas, em Reykjavik, quando os 4 chefes da migração desapareceram misteriosamente. Parágrafo. Apesar de serem de idade avançada e de virem de muito longe durante muito tempo, eles não estavam doentes quando se despediram de seus filhos, dizendo que sua missão estava terminada e que iam voltar para suas terras. Fecha aspas. Recomendaram a seus sucessores para voltar a ver o país de onde tinham saído,
deixando em lembrança um pacote enrolado que correspondia a um quimile dos povos de idioma Nauá. Muito tempo mais tarde, 3 de seus filhos partiram para o leste, atravessando o oceano. Quando os Quiches abandonaram Tulã, seus pais disseram: Sua morada não é aqui, ela se encontra além dos mares, e ali vocês verão suas montanhas e suas planícies. Vocês serão protegidos por Beli e por Tó. Foi assim que eles voltaram e tentaram se estabelecer mais uma vez na Irlanda. Eu escutei um barulho na parede, eu falei Tó, fez um barulho aqui na parede. Eu vou marcar o lugar que bateu aqui. Foi assim que eles voltaram e tentaram se estabelecer mais uma vez na Irlanda, no reino que já fora deles. Passaram também pelas suas antigas terras de Gales, da Gália, da Ibéria, da Rússia, onde fundaram, em nossa opinião, centros iniciáticos que fizeram desabrochar o druidismo. Eu tô achando que o vizinho tá querendo palpitar aqui. Falar bobeira dele, assim, sabe? É assim de sempre, as coisas. Ele é bobão mesmo. Subtítulo: A Grande Pirâmide dos Celtas em Pluquezoc. Esta tese provocará as iras dos historiadores e sem dúvida a taxarão de fantástica, porque ela esclarece de maneira plausível um passado que, para os homens de bem, é cheio de sombras e trevas demoníacas. Eu tô achando que ele não quer falar nada, ele tá falando só pra tirar minha atenção aqui, sabe? Pra eu ficar prestando atenção nele, assim. Pra ele falar a bobeirona dele. Porque o dia que ele mudou aqui, ele começou a falar a bobeira dele. Ele ainda tá falando. Então é uma única bobeira grandona que ele tá falando há 30 anos. Quem sabe eles ficariam satisfeitos com os vestígios da passagem dos maias pelas terras da Europa? Interrogação. Pois bem, elas não faltam. Pensamos que, além de Popol Vuh, que traz um relato, deve haver entre os manuscritos e os códices mexicanos um bom número mencionado essa migração para as terras ancestrais. De qualquer forma, a prova mais importante consiste nos extraordinários monumentos maias que podem ser vistos na França. É possível que vocês pensem que se trate de alguma novidade. É verdade que tudo é novo para quem não sabe ou não quer ver, mas se qualquer dia vocês cederem à curiosidade indo à Bretanha, na região de Morlaix, vocês poderão continuar por mais uns 10 quilômetros em direção norte até a aldeia de Plousoc e mais um pouco além dela. Chegando ao litoral, vocês irão para a esquerda, passando em frente a algumas casas de pescadores e do alto da colina vocês poderão ver Yvette Charros.
estava me acompanhando na primavera de 1969 e teve um grito que se confundiu com o meu. Uma pirâmide maia. Parágrafo. De fato, tratava-se de um monumento em forma de pirâmide alongada, linha por linha, e mesmo no material parecidíssimo com as pirâmides que se encontram em Monte Alban e em todo o México Antigo. É um extraordinário e ao mesmo tempo extraordinariamente pouco conhecido, para não dizer desconhecido. Pelas fotografias ao lado, pode-se ver que em sua arquitetura ela é uma réplica das construções em degraus dos maias e dos incas. Página 96. Subtítulo: 77 metros de comprimento. A pirâmide de Plouzok mede 77 metros de comprimento, 17 metros de largura e uns 10 metros de altura. Sua orientação é oeste-oeste-sul, leste-leste-norte, ou seja, seu comprimento é orientado de leste a oeste, ficando um pouco mais alta à direita e rebaixando um pouco à esquerda. Nessa situação, o norte se encontra exatamente em direção de Stonehenge e da Islândia, que poderia ser a ilha dos primeiros pais, perdida num mar tumultuoso. Fecha aspas. Ele não abriu aspas, mas ele fechou. Ah, não, ele abriu aqui, que poderia ser a, abre aspas, ilha dos primeiros pais perdidos no mar tumultuoso, fecha aspas. Parágrafo. A pirâmide tem 4 andares e cobre 4 ou 5 grandes salas cuja entrada é parcialmente obstruída. Em outros tempos, ela compreendia uma dúzia de receptáculos dolmênicos e 2 destes, prejudicados pelos saqueadores de pedras, podem ser vistos num dos lados. Esse monumento grandioso e imponente domina o mar do alto da colina e, sem dúvida nenhuma, tem uma excepcional importância dentro de toda a Céltia. Esse motivo leva-nos a acreditar que devia ser essa a grande pirâmide dos celtas e servia de túmulo e repouso para a imortalidade dos reis da América, que ainda não se chamava Bretanha, e aos grandes chefes dos Tatua-de-Danann. Originariamente, a pirâmide era mais alta e mais larga nos pontos em que aparecem os dólmens. Durante séculos, os habitantes da região prelevaram pedras para construírem suas casas. Subtítulo: A Pirâmide de Karnak. Existe outra pirâmide parecida em Karnak, onde é chamada de Túmulo de Saint Michel. Cristãos sacrílegos quiseram apagar esse monumento de nossos antepassados. Foi parcialmente coberta de terra. Para fazer uma pequena colina em seu topo, construíram uma igrejinha, aliás, muito feia, dedicada a São Miguel, comandante da milícia celeste, junto a São Jorge, exterminador do feroz dragão. É claro que o dragão representa o paganismo, o celtismo, o druismo, a iniciação e tudo o mais que simboliza a religião, a cultura e o gênio do nosso Ocidente.
Em se afastando, os juncos que crescem nos flancos podem ser vistos claramente os degraus de pedra da pirâmide original. Em seu interior, ela está muito bem acabada em alvenaria e tem um grande corredor circular que passa pelas criptas dolmênicas, que são os túmulos. Na França temos, portanto, 4 pirâmides: a de Falicon, perto de Nice; em Courhard, perto de Autun; em Ploussoc e em Karnak, mas com certeza devem existir ainda outras que sobraram da grande destruição ordenada por Carlos Magno. No plano arqueológico, toda a situação é muito recente e não podemos ainda dizer se os maias tinham importado as pirâmides da Céltia ou se, ao contrário, foram eles que as trouxeram para a Gália e talvez para o Egito antes de espalhá-las pelo mundo inteiro. A pirâmide da Bretanha parece bem mais antiga que a do México e talvez até as do Egito. É possível que se trate de uma arquitetura tipicamente atlântica? Ponto de interrogação. Página 99. É bastante curioso que as tentativas de reconstrução gráfica dos monumentos dos Atlantes se baseiam sempre nas pirâmides, como se os cromossomos memória nos incitassem a imaginar esse estilo através de uma recordação autêntica, apesar de obscura do passado e completamente emaranhada desde o dilúvio. Subtítulo: Chegaram no 1º de maio em suas máquinas voadoras. O rei mago Bran, pela tradição celta, é o viajante das regiões misteriosas, que vai navegando para o ocidente até as terras do além, dentro de um veículo que não toca a água. Seu irmão, Manannan, cujo culto em nossos dias ainda é celebrado pela rainha das bruxas na ilha de Man, é um grande mago cujo cavalo voa pelos ares. Manannan se locomove acima do mar num barco que anda sem velas e sem remos. Uma deusa celta chamada Belisama, parecida com a chama, poderia, sem dúvida, se identificar com o planeta Vênus e com a companheira de Bel-Baal, ou seja, Astarte, rainha dos céus de Baal. Ela era o equivalente feminino do deus gaulês Balan, ou Belin ou Belinos. Vamos lembrar que Baal para os fenícios é o senhor do norte, da mesma forma que Bel é para os assírios babilônicos. Temos aqui, portanto, uma genealogia na qual deuses celtas e deuses babilônicos se misturam estreitamente e temos ainda o planeta Vênus, máquinas voadoras misteriosas, a América e os deuses venusianos dos Incas e dos Maias, Viracocha e Quetzalcoatl, que foram embora em direção ao leste do outro lado do oceano, o que significa a Europa ou então a África. Todas essas coincidências entre deuses americanos, celtas, fenícios e assírios babilônicos mostram claramente a origem comum e a identidade de seus heróis. Na mitologia dos hindus e dos persas, o ancestral do homem branco é Ariaman, que corresponde ao Gion dos celtas. Ele chega da Via Láctea numa nave interplanetária. Página 100. Baal-Bel
e Astarte-Ishtar dos fenícios e dos assírios chegaram do planeta Vênus. Os deuses persas correspondentes são Ahura Mazda, o deus voador, e a Aniata, a deusa venusiana. Os egípcios explicavam que os primeiros homens divinos vieram do céu de Horus. Deve ser vieram. Não tem como arrumar. Por meio de máquinas voadoras. Para os incas e para os maias, as espaçonaves ainda podem ser vistas, representadas em Tiwanaku, Palenque, Monte Alban e algumas dezenas de manuscritos maias. O veículo de Bran, que não toca água, e a máquina voadora de Mananã, que transporta numa só noite da Irlanda para a Inglaterra nos relatos celtas, estão nos dando mais indícios que se juntam às provas vindas de outros lugares. De que maneira os Tuatha De Danann vieram da América? É muito interessante observarmos que esses imigrantes sabem se proteger atrás da cortina de invisibilidade. Eles sabem aparecer, desaparecer, e estamos quase tentados a acrescentar, como os misteriosos OVNIs que aparecem em nossos céus. Desde aquele instante, toda a história do mundo antigo começa a aparecer e pode ser formulada da seguinte maneira. 5.000 anos atrás, quando Vênus chegou e se estabeleceu no sistema solar, aconteceu um dilúvio importante, o segundo dilúvio, e os iniciadores se estabeleceram em praticamente todas as partes do globo. Tinham aeronaves, ensinavam a escrita, as artes e a técnica de trabalhar metais. Na Fenícia, tiveram o nome de Baal e Astarte. Na Assíria ou Babilônia, Bel, Ishtar. No Peru, Viracocha, Orejona. No México, Quetzalcoatl, Cuculcán. Na Céltia, Belim, Belisama, Giodion, Bran, Mananã. Parece-nos até possível estabelecer não o ano certo em que aconteceram esses fatos, mas pelo menos o dia 1º de maio. Foi num 1º de maio que os Tuatha De Danann desembarcaram na Irlanda. Foi num 1º de maio, 300 anos mais tarde, que eles foram embora, mas além do rio Oceano. E foi para mais uma vez num dia 1º de maio que o príncipe Partolão, e em seguida os filhos Nenred, vieram se estabelecer na Ilha Verde. Desde então, o 1º de maio foi considerado a data sagrada da religião pagã celta, Eve Mai ou Beltane. E Beltane ou Beltaine se parece muito com a festa de Bel-Baal, ou venusiana. Subtítulo Maio. Os etimologistas não conseguem concordar a respeito das origens de maio, entre parênteses, Mai, sendo que uns acham que se trata do mês de Apolo e os outros insistem que é o mês de Maia, a deusa rainha da terra. Desde os tempos mais antigos, o 1º de maio sempre foi considerado um dia santo, talvez porque foi num dia 1º de maio que chegaram os iniciadores extraterrestres, ou então porque foi o dia que Vênus veio se estabelecer dentro da órbita do Sol. Eve Mai, na magia celta, é um dia dedicado à grande deusa, observando-se um cerimonial secreto que Wilson, a Witch Queen,
rainha das bruxas da ilha de Man, na Inglaterra, prefere não divulgar. Pelas mesmas razões desconhecidas, a grande festa pagã, denominada a Noite de Walpurgis, celebrada na Virgínia do 1º de maio. Parágrafo. Foi por escapar ao fanatismo e aos furores mortais da Igreja que essa festa foi camuflada em homenagem à santa cristã Walpurgis, cujos despojos repousam no mosteiro de Eichstätt, na Bavária. E essa camuflagem, inventada pelos celtas iniciados, foi observada na Alemanha, na França, na Grã-Bretanha e nos Países Baixos. Em nossos dias, ainda em círculos iniciáticos, continuam trabalhando para que o 1º de maio dos celtas se torne a festa de todos os povos da terra. As grandes assembleias anuais dos francos aconteciam nos Campos de Maio. E, na mesma data, os romanos celebravam a festa dos cereais e das flores, dedicada à deusa Maia. A Igreja cristã, inquieta por causa desse fervor que prejudicava seu Deus e seus santos, começou uma propaganda insidiosa de denigração que acabou tendo seus resultados. Página 102, subtítulo Histórico do 1º de maio. Foi assim que os bons deuses pagãos foram taxados de demônios, e ocorreu o boato de que a noite de Walpurgis era uma reunião de bruxas cavalgando cabos de vassouras, de bodes, de sacrifícios cruentos a Satã e outras lorotas desse mesmo gênero. O ápice do Harz, na Alemanha, o Brocken, tornou-se o lugar maldito por antonomasia e ficou estigmatizado por essa reputação terrível que refletiu sobre todas as manifestações da noite do 30 de abril para o 1º de maio. Assim mesmo, apesar da calúnia e da satanização, o 1º de maio, data essencialmente sagrada, acabou por se impor no mundo inteiro. Alfredo o Grande, o monarca anglo-saxão, que reinou de 871 a 900, foi o primeiro a ter, num 1º de maio, a ideia de instituir a semana de 40 horas, ou seja, a cada 8 horas de trabalho, 8 horas de distração e 8 horas de descanso. No 1º de maio de 1886, 340.000 grevistas americanos voltaram a reclamar o sistema do dia de trabalho de 8 horas. A manifestação degenerou e tornou-se uma verdadeira insurreição que fez numerosas vítimas. No 1º de maio de 1908, a reivindicação vingou e ganhou uma legislação, apesar do lockout dos empreiteiros. Durante a ocupação alemã de 1941 a 1944, o 1º de maio tornou-se oficialmente a festa do trabalho, com, ao mesmo tempo, a celebração da festa de São Felipe, sendo que era esse o prenome do Marechal Pétain. Quando a guerra terminou, o governo de libertação, por reação,
exigiu que todas as administrações trabalhassem no 1º dia de maio de 1945, e a CGT comunista apoiou a moção. Em 1946, a Festa do Trabalho ressuscitou em todas as nações, especialmente graças aos esforços do Marechal Pétain, na França, de Stalin, na Rússia, e de Evita Peron, na Argentina. Agora, a festa céltica do 1º de maio já é celebrada no mundo inteiro pela justa volta à normalidade das coisas, em que a magia branca, cor do espinheiro alvar, tem uma participação que poucas pessoas duvidam. Subtítulo: Druidas assassinos. Por causa de sua proximidade ao continente desaparecido, os povos do México e do litoral atlântico europeu conservaram, mais que os outros, os efeitos da civilização dos Atlantes. Isso se refere especialmente aos celtas. Júlio César escreveu em seus comentários que os druidas ofereciam sacrifícios humanos aos seus deuses no topo dos dólmens e, de fato, nos ápices dos megalíticos foram realmente encontrados encaixes em forma humana e canaletas para o escoamento de líquidos. Tibério, entre parênteses, 1437 de nossa era, proibiu os sacrifícios humanos dos gauleses. Parágrafo. Sobre isso não há dúvida nenhuma, porém o fato nada tem a ver com o druidismo legítimo. Parágrafo. Os druidas assassinos, na realidade, não passavam de bruxos, seguidores de uma bruxaria cruenta, totalmente afastada dos ensinamentos dos grandes iniciados. Parágrafo. Aliás, eles operavam nas regiões da Europa onde contatos eram difíceis e onde não passavam as grandes correntes da civilização. Subtítulo: Baal adorado debaixo das carvalheiras. Os verdadeiros druidas ou homens da carvalheira eram sacerdotes que oficiavam em plena natureza, nas florestas, aliás, debaixo da mais nobre das árvores de nosso ocidente, a carvalheira. Sua religião era universal, ensinada desde a Gália até a Índia. Os pelasgos, os fenícios, os cananeus, os filisteus e os próprios hebreus tinham todos seus druidas. Parágrafo. Na Bíblia, no livro de Osias, podemos ler: Meu povo ficou sem a palavra porque ficou destituído da ciência. Da mesma forma que vocês rejeitaram a ciência, eu vos rejeitarei também. Meu povo consultou um pedaço de madeira, e as vergas da madeira profetizaram o futuro. Pois o espírito da fornicação os enganou, e eles se prostituíram, abandonando seu Deus. Eles sacrificaram nos picos das montanhas e queimavam incenso nas colinas, como também debaixo das carvalheiras, debaixo dos choupos e debaixo dos pinheiros, quando suas sombras lhes agradavam. Por isso suas filhas se prostituirão e as mulheres se tornarão adúlteras. Além desse testemunho, está historicamente provado que os sacerdotes oficiavam debaixo das carvalheiras, ou debaixo de outras árvores quando não havia carvalheiras.
Em todo o Oriente Médio, especialmente na Fenícia, onde o culto das pedras gozava de grande popularidade. A universalidade do rito, chamado pagão dos celtas, leva-nos a mais uma conclusão. Esses sacerdotes idênticos, essas religiões comuns, esses deuses cujos nomes parecidos implicam uma identidade de raça, os pelasgos, os gregos, os fenícios, os hebreus eram arianos brancos, loiros e de olhos azuis. O Apolo de cabelos encaracolados dos gregos e Jesus eram loiros, pelo que diz a lenda, e loiro era Noé, como está escrito no livro de Enoque e nos manuscritos do Mar Morto. Os rabinos iniciados e os judeus de raça pura também têm uma bonita tez branca, olhos azuis e cabelos loiros. Subtítulo: Os hebreus adoraram Baal. Osias disse que os pais dele adoraram um deus debaixo das carvalheiras. Qual deus? A resposta é fácil, quando se sabe que os hebreus são arianos. Osias chega ao ponto de especificar quando fala aos hebreus a respeito de sua mãe. Vingar-me-ei dela pelos dias que ela consagrou a Baal, quando ela queimava incenso em sua honra. E naquele dia, disse o Senhor, ela chamar-me-á de seu esposo, e não mais me chamará de Baale. Trata-se mesmo de Baal, Baale, ou seja, do deus Belinus ou Belin dos celtas do ocidente, do Bel dos assírios, o mesmo deus para todos. Em todos esses povos podemos também constatar a deteriorização dos primeiros ensinamentos. 2 pontos. Os celtas da Gália ofereciam sacrifícios humanos. Ponto e vírgula. Os fenícios imolavam vítimas a Baal Moloch. Ponto e vírgula. Os hebreus degolavam seus próprios filhos para oferecer seu sangue a Jeová. Parágrafo. Esses crimes, porém, eram perpetrados pelos falsos druidas, pelos falsos sacerdotes. Os abusos sempre aconteceram em todos os lugares e nunca como consequência da verdadeira doutrina druídica, que, como afirmou Pitágoras, era a mais sábia do mundo. Subtítulo. Fiz um barulho aqui, ó, na parede. Ele quer chamar atenção de tudo que é jeito. Subtítulo: verdadeiro druidismo. Os druidas, como também os sacerdotes incas e maias, diziam que descendiam do deus dos mares, que lhes tinham ensinado todas as ciências. César relatou que esses druidas afirmavam que os gauleses descendiam de Dispater, Deus Pai. Quem era Dispater? Era Deus que não podia ser conhecido e nem nomeado. Os celtas não iniciados davam-lhe, porém, nomes ou apelidos: Cernunnos, Ezus, Taran, Teutates, Belinus, Belin.
Dispáter tinha uma companheira, a deusa mãe, também abstrata como seu cônjuge, esotérica, mas que tinha nomes no linguajar comum, assim como Deméter, a terra-mãe, Morrigan, Morgane, Corydwen, Dana ou Ana. Os magos da Bretanha, ele falou junto comigo, cara, me atrapalhou, e da Grã-Bretanha ensinavam a magia. Os druidas da Gália ensinavam a história, a filosofia, a ciência, a astronomia. Eles acreditavam num outro mundo, orbis alios, e numa metempsicose privilegiada dos heróis. Os druidas falavam o idioma dos deuses, explicou Diodoro da Sicília, talvez porque conheciam o poder das ondas e aplicavam na palavra. Subtítulo: Odin Dana, o bezerro de ouro e a tribo dos Dan. Inicia com aspas. A mãe do panteão celta, afirma a Mythologia Generale, é a deusa chamada Danu ou Donu na Irlanda e Don na Grã-Bretanha e na Rússia. Ponto. Ela é a companheira do Dispáter dos gauleses e a mãe de todos os deuses. Fecha aspas. Aí deu um cutuco nas minhas costas, eu li errado bem na hora. E ficou mexendo depois. Eu tava com uma dor aqui, daí eu me virei. Agora eu tô com a... Já começou a mexer do outro lado. Mas acho que do outro lado eu desativei alguma coisa. Não dói. Ele só se movimenta. Parágrafo. A palavra celta Dan entra na composição dos principais nomes arianos, escandinavos e eslavos. Danes, dinamarqueses. Danmark, Dinamarca. Don, Dan, reis da Dinamarca e nobres da Escócia. Dácios, da România. Dan ou Wodan, Odin, deus escandinavo, germânico e também dos citas. Parágrafo. A tribo original dos Dan, do reino de Israel, e cujo herói foi Sansão, é uma das provas mais convincentes da arianidade dos hebreus. Parágrafo. A tribo dos Dan sacrificava sobretudo ao bezerro de ouro, culto do deus celta Belim, Baal, e emigrou para o norte, para a terra de seus ancestrais, antes de juntar-se à tribo de Judá, a mais nobre e, por consequência, a mais ariana de todas as tribos. Os judeus cristãos chamam Ana, entre parênteses, Dana, a mãe da Virgem, numa homenagem inconsciente a Dana, a mãe dos deuses celtas. Parágrafo. A filiação celto-hebraica está ainda comprovada pela trindade dos deuses celtas, Teutates, Taram e Zuz, que Moisés se apropriou
e pelo casal Abrão-Sara, que pode ser facilmente identificado como Brahma e sua esposa Sarasvati. De fato, é absolutamente certo que a religião hebraica é uma religião ariana, editada e corrigida em que foram adotados alguns dogmas e a trindade celta, rejeitados outros conceitos que poderiam ser interpretados pelos povos pelágicos, como as superstições ou bruxarias. 2 pontos. A estrela, entre parênteses, Vênus, vírgula, o bezerro de ouro, vírgula, Bel, vírgula, Baal, etc. Parágrafo. O espírito de racismo que ainda está graçando no meio de certos grupos étnicos é, por esses motivos, ainda mais estúpido e mais criminoso. Subtítulo: Lug, Pitat e Apolo. O deus principal dos celtas, que não tem nome e que jamais pode ser nomeado, o Dispater, deus dos gauleses, é uma trindade representada com uma tríplice cabeça. Página 107. Sua companheira é a grande deusa Deméter, deusa mãe, ou a Cibele dos gregos, mas na tribo dos Tuatha de Danann honravam-se duas divindades tutelares, Bilé ou Bel e sua companheira Dana. Deles descende Ógmios ou Gwydion, herói civilizador cujo castelo era a Via Láctea, Cargidion. São ainda seus descendentes Lug, perfeito em todas as artes, Lir, ou o oceano, Bran, Mananã e a rainha Morgana. Essa genealogia confere uma claridade extraordinária à situação, situando-a dentro do tempo muito além da Guerra de Troia. O maior de todos os heróis celtas, Lug, a criança prodígio, o mestre em todas as artes, era uma Tuatha de Danann. Ele não foi somente herói das terras de Irlanda, mas da Céltia inteira e, de forma especial, da Gália. Lug, de fato, foi o padroeiro de Lugdunum, entre parênteses, Lyon, de Lugdunum Clavatum, entre parênteses, Laon, de Lusignan, de Loudun, de Montluçon, na França, ponto e vírgula, de Lugano, de Locarno, de Lugarus, na Suíça, ponto e vírgula, de Luga e Luganskaya, na Rússia, ponto e vírgula, de Lodz, na Prússia, ponto e vírgula, de Leie, na Holanda, ponto e vírgula, de Luged, na Suécia, ponto e vírgula,
de Logoj, na România, ponto e vírgula, de Lugo, na Itália e na Espanha, ponto e vírgula, de Lugos, na Áustria, e assim por diante. Ainda em nossos dias, milhares de localidades extremamente antigas ostentam o nome do herói, perpetuando-o em todos os países da raça branca, desde Ural até as colunas de Hércules. Lug, o celta dos celtas, que também se identifica com Ogmius e Gwyllon, o iniciado, representa para o Ocidente o que Ptah, Prometeu e Apolo são para o Egito e a Grécia. Parágrafo. É bastante possível que seja o mesmo personagem. Subtítulo: O Ocidente foi sabotado. O domínio do mundo sempre foi dos grandes navegadores, os do Atlântico, os do Pacífico e os do maior de todos os oceanos, o espaço. Em tempos recentes, ou então em nossos dias, a Espanha, a França e a Inglaterra partilharam a influência sobre o mundo conhecido. Página 108. Em tempos idos, esse papel foi dos genoveses, dos venezianos, dos fenícios, dos cretenses. Mais antigamente ainda, o domínio das terras e dos mares foi dos pelasgos, dos chardãs ou vikings vindos dos mares do norte e construtores dos megalíticos. Nossas crônicas da Gália, da Germânia, da Espanha, da Rússia contavam com certeza as gestas desses grandes antepassados que abrilhantaram a história da raça europeia. Porém, a não ser os manuscritos irlandeses e gauleses que ficaram preservados por milagre, nada mais a respeito de nossa história nacional europeia chegou até nós. Tudo foi destruído pelos cristãos. Na verdade eu sei disso. Tinha grandes regiões. Achavam que os animais precisavam de grandes regiões isoladas, que não podia ter nenhum homem dentro. Então, provavelmente o que preservou era o que tinha. Poderíamos até ficar a nos perguntar se a religião de Cristo não foi forjada de propósito para escravizar e subjugar, me deu uma dor na cabeça, o Ocidente e arrancar-lhe até as últimas fibras de sua personalidade. Em 1500 anos de ação paciente e implacável, todos os monumentos de pedra mais comprovantes e todos os documentos escritos foram sistematicamente demolidos, sequestrados ou queimados no Oriente Médio, na África do Norte, na Europa, no México e no Peru. O Ocidente céltico, desprovido de sua nacionalidade, de seus deuses, de seus heróis, esvaziado de todo o seu conteúdo vital, em uma palavra, de toda a sua história, foi colonizado e submetido às leis do Antigo e do Novo Testamento. Da mesma maneira em que ainda em 1939, os pequenos senegaleses e os pequenos maores aprendiam que seus antepassados eram os gauleses.
Assim, em nossos dias, nas escolas cristãs, ensina-se que nosso primeiro ancestral chamava-se Adão, que nossa primeira mãe foi Eva e que descendemos em linha direta de um cavaleiro chamado Jafé, filho de Noé, patriarca hebreu. Para todos os povos cristãos, Adão foi o primeiro ser humano e a civilização nasceu em Sumer. Estamos vivendo no século XX, cujo primeiro ano é calculado ser o ano do nascimento de um Jesus incerto, cuja genealogia é desconhecida, que não foi registrada em nenhum cartório e do qual não existem dados históricos. Nenhum estudioso, nenhum historiador ou pré-historiador, aliás, homem nenhum, pode enfrentar qualquer tese ou controvérsia sem obedecer implicitamente a imperativos que são nebulosos e fantasiosos. Foi dessa forma que escreveram a história do mundo, mas nada se fala a respeito de nossos verdadeiros antepassados, nenhum vestígio, nenhuma menção e, sobretudo, nenhuma alusão pode ser feita a não ser que a gente fique conformado em ser chamado de encrenqueiro, que anda em círculos viciosos, de herege, de indivíduo sem Deus, sem fé e sem escrúpulos. Subtítulo: Os celtas colonizaram a Terra. Entretanto, existiu uma história dos celtas, e foi uma história deveras prodigiosa, porque foram esses antepassados, escândios, vikings, pelasgos, descendentes dos atlantes e navegadores destemidos que conquistaram o mundo, emigrando das planícies do Irã até a Irlanda e a Ibéria, que se estabeleceram em volta da bacia do Mediterrâneo, e na Índia, que com seus navios de mastros atravessaram o Oceano Índico. Eu li errado. Atravessaram o Oceano Atlântico para iniciar os autóctones americanos, para formar os povos maias e incas, e finalmente percorreram todo o Pacífico Sul, povoando os milhares de ilhas da Micronésia e da Polinésia, situadas onde se estendia o imenso Império Mu. Pois claro que essa história da humanidade não corresponde aos postulados dos bons apóstolos da, abre aspas, verdade clássica obrigatória, fecha aspas. Quer dizer que as civilizações do globo seriam obra daqueles povos do norte que faz 2 milênios todos tentam esquecer, sufocando-os no desprezo e no descrédito? Interrogação. A verdade é essa mesma, e não vai demorar para se esclarecer nosso passado desconhecido. Finalmente, os arqueólogos acabaram percebendo o que é evidente. 2 pontos. Os menires, os falos, os megalíticos de Filitosa e Karnak, na França, os da Grã-Bretanha, da Alemanha, da Rússia, foram obra de uma raça que também esculpiu os gigantes de Tula, no México, de Tiwanaku, na Bolívia, e da Ilha de Páscoa, que ergueu os megalíticos
das Ilhas Marianas, das Ilhas Guanchos, das Canárias até Jandian, Lampur e Kolpechon, no Senegal e na Gâmbia. E ao fim do capítulo 6, vai começar o capítulo 7, as civilizações misteriosas. Que está na divisão. O livro tem algumas partes, né? Essa é uma outra parte. É uma parte que se chama Civilizações Perdidas. É a terceira parte. Ela tem 4 capítulos. Renasce Atlântica, Terra de Mu, a misteriosa Ilha de Páscoa. Esse é o capítulo 7. Civilizações misteriosas, da parte Civilizações Perdidas. Às vezes fica difícil saber se as massas rochosas que reproduzem formas humanas ou animais pertencem a uma civilização desconhecida ou se elas são, como se diz, um capricho da natureza. O explorador Daniel Russo, nosso amigo, descobriu no Planalto de Marchashuaci, no Peru, uma quantidade exagerada de rochas que se pareciam com ursos, otárias, cobras, leões, etc. E muito logicamente chegou à conclusão de que as pedras foram esculpidas pelos homens, batizou aquele grupo de esculturas de cultura Masma. Na floresta de Fontainebleau, Daniel Russo, assistido por uma fotógrafa de grande talento, a senhora Edith Guerin, identificou extraordinárias rochas antropomórficas e entre elas a célebre Mater que reproduzimos em nosso último livro. O professor Toderício voltou ao mesmo problema com a extraordinária otária, uma espécie de foca, que está reproduzida ao lado. Subtítulo: A otária de Fontainebleau. Na opinião do professor Toderício, é difícil imaginar que a natureza tenha se divertido em cinzelar essa otária com tanta minúcia e capricho, sem esquecer os olhos e a nadadeira anterior. De fato, é uma imagem quase perfeita. Apesar disso, as escamas ou as marcas de martelo que se observam nas costas e na nadadeira não parecem obra de alguma criatura humana, como, por sinal, acontece com todas as outras imagens zoomorfas e antropomorfas naquela floresta. Aquelas escamas são o resultado da dilatação da matéria quando ela estava em fusão. E o mesmo fenômeno pode ser observado
na maioria dos bancos de rochas em todas as partes do mundo. Nesse caso, a otária deveria ser considerada um capricho da natureza. Isso seria admissível se nas mesmas paragens não existissem também elefantes, bois, lagartos e o máter. Se tomarmos em consideração 4 ou 5 detalhes em cada forma animal, e isso em 4 ou 5 animais agrupados no mesmo lugar, o cálculo de probabilidades nos dá o seguinte resultado. Não podemos considerar que isso seja devido ao acaso. Existe aí uma evidência de vontade consciente de criação. Em outras palavras, em Fontainebleau, como também no Planalto de Marcahuasi, existe um número excessivo de formas em pedra e não podem ser fruto do acaso. A otária foi, portanto, esculpida por mão humana. Em suma, levando em conta o material, poderíamos pensar que tudo foi uma obra da natureza, mas levando em conta a quantidade de espécimes, pensamos que tudo isso foi criado. Surge então uma explicação racional lógica e inacreditável. Surge a ideia de que aquelas estátuas naturais foram imaginadas e engendradas por uma natureza inteligente que desejava manifestar assim suas possibilidades criadoras. É uma hipótese fantástica, mas também menos fantástica da outra que atribui ao fogo das entranhas da Terra a possibilidade de criar sem motivo nenhum personagens e animais com um toque de realismo e de gênio dignos de um Rodin ou de um Bourdelle. Não foi a Terra que procriou a humanidade inteligente? Interrogação. Não poderíamos, então, estabelecer uma ligação entre seus cromossomos memória e os nossos, ou quem sabe nossos cromossomos e nossa capacidade de invenção, ou as irradiações criadas pelo pensamento dos animais? Não poderiam eles tornar-se, de alguma maneira, a inteligência da matéria quando ela sai ainda quente da matriz terrestre se cristaliza ao ar livre? Interrogação. Essa hipótese não é totalmente absurda. Os esoteristas e os físicos admitem que a matéria bruta, granito, madeira, jade, âmbar, pedras preciosas, etc., tem a possibilidade de gravar a voz e os sentimentos humanos em suas ferrites magnéticas. Em suas ferrites. Partindo desse pressuposto, só falta mais um passo para chegarmos a atribuir à matéria uma alma e uma inteligência. Subtítulos: Eles conheciam o arado, mas desconheciam os bois. Os pré-historiadores ficam bem longe desse tipo de especulações perigosas, e só com muito esforço eles conseguem admitir a existência de uma alma nos pintores e gravadores de Lascaux. Página 114. Vocês já estiveram em Montignac-Lascaux, na Dordogne?
Se não foram, perderam definitivamente a possibilidade de admirar a maior maravilha do passado, do presente e, sem dúvida, do futuro, porque as grutas já não podem mais ser visitadas. Todo mundo sabe que o sítio é composto de uma série de salas comunicantes cujas paredes estão pintadas com afrescos da época madaleniana, madaleniana, 15.000 anos a 20.000 anos atrás. Os homens mais cultos do mundo inteiro vieram admirar essas pinturas nas cores ocre, vermelho e preto, que não podem ser comparadas a nenhuma outra, tanto assim que Lascaux foi apelidada o Louvre da pré-história. Existe mais um detalhe, muito menos conhecido. Nas paredes daquelas grutas rochosas existem desenhos gravados de um feitio extraordinário. Os magdalenianos nunca moraram naquelas grutas, mas parece que fizeram delas uma espécie de templo ou talvez um museu de pinturas para deixar às gerações futuras uma prova de seu gênio. Perguntamos ao guia que estava nos acompanhando e cujas opiniões eram conforme o modelo clássico dos pré-historiadores. Os pintores de Lascaux deviam ter habitações, não é mesmo? Eles sabiam construir muros e casas? Não, senhor, eles não sabiam construir muros. Como foi então que conseguiram pintar afrescos a 3 e 4 metros de altura? Eles usaram andaimes. Podem olhar por aí, na rocha há buracos nos quais eles introduziam vigas transversais sem dúvida sustentavam as pranchas. Pedimos então a opinião do Sr. Doro Toderício, professor de Ciências e Técnicas da Universidade de Bucareste, que estava conosco naquela opinião. Isso é completamente contrário à lógica, respondeu o professor Toderício. Na história das técnicas, aprendemos justamente que os andaimes nunca precedem o conhecimento da alvenaria. Ao contrário, são uma consequência. Daí, se os homens de Lascaux sabiam fazer andaimes, quer dizer que sabiam construir muros. Página 115. Dizer o contrário é como afirmar que as velas foram fabricadas antes que se conhecesse o sistema de acender o fogo. Você então acredita que os magdalenianos sabiam construir habitações de alvenaria? É um fato inegável. Subtítulo: eles fabricavam lápis de peróxido de ferro. As ideias propaladas a respeito dos bugres de Lascaux são completamente desprovidas de fundamento. Vocês querem saber com o que eles pintavam? Resposta dos pré-historiadores, que corresponde à verdade. Com ocre amarelo, lápis de manganês e lápis de peróxido de ferro. A consistência daqueles lápis era muito parecida com a dos batons usados pelas nossas mulheres, só que eram muito mais grossos. Estamos no século XX, estamos indo à Lua, mas experimentem perguntar a 400 pessoas interrogadas ao acaso nas ruas de Paris ou de Berlim se saberiam fazer lápis de peróxido de ferro ou de manganês. Ninguém saberia fazê-lo. Os homens de Lascaux tiveram que usar uma técnica avançada de fabricação.
extrair o peróxido de ferro ou o manganês, que por sinal não se encontra muito facilmente, das terras ou das rochas, britar, purificar, extrair o metal da ganga, reduzi-lo a pó e misturar o pó com alguma matéria gordurosa para dar-lhe a consistência desejada. Como é possível acreditar que técnicos suficientemente avançados para lidar com toda essa química não eram capazes de colocar as pedras uma em cima da outra para fazer muros? Interrogação. Como é possível ter a audácia de afirmar uma coisa tão inverossímil? E não basta. Todo animal pintado em afresco foi desenhado usando duas técnicas bem diferentes: o desenho traçado nas linhas dos corpos e para as crinas e os focinhos dos cavalos, uma pulverização de tinta. Do ponto de vista técnico, isso indica uma evolução avançada. Ainda mais, os animais vistos de perfil têm as patas de primeiro plano, de um lado, que está próximo, e quem observa, desenhadas de maneira normal. As outras patas, as do lado oposto, são desenhadas com uma falha, ou seja, uma interrupção do traço pintado, larga de 2 a 3 dedos, cuja função é de ressaltar que as patas estão num plano mais recuado. O resultado é um efeito de trompe-l'œil ou de perspectiva, mas a perspectiva começou a ser usada somente no século XV de nossa era. Fez um barulho de alvenaria que fazia bem aqui atrás de mim. Minha mãe costumava reclamar mesmo desse barulho. Os desenhos apresentam sombras e luzes. Existe um plano de construção, uma ideia de composição utilizando as saliências e depressões da rocha. Em poucas palavras, cada fresco prova que os pintores de Lascaux eram homens que possuíam uma cultura muito mais avançada que a média dos habitantes de nossos campos no dia de hoje. Querem fazer acreditar que aquelas criaturas viviam nas cavernas com clavos e machados duplos de sílice que se pareciam com o homem símio cuja estátua existe em Isis. Significa negar qualquer ensinamento racional da história da ciência e das técnicas.